Pastor Heber, como o Gilmar disse, ele é pastor na Assembleia de Deus e ele é pastor que ministra as aulas aqui no seminário do ETAD, que nós temos toda segunda-feira, que tem sido maravilhoso. É um homem de um conhecimento larguíssimo, um homem que Deus tem usado para o ensino, para a ministração no ensino. Deus te abençoe e fale ao nosso coração através da sua vida. Obrigado. Pessoal, boa noite. Alegria estar aqui com vocês, né? Grato a Deus por esta grande oportunidade de vir aqui. Agradecer ao irmão Gilmar que estendeu o convite para estarmos aqui, né? Ao pastor Rimac, mesmo não podendo estar presente, pela liberdade que nos dá de vir aqui, né? Desde fevereiro, na verdade, nós estamos todas as segundas-feiras aqui, né? Junto com bastante irmãos aqui desta igreja. E tem sido realmente uma alegria, um prazer, e poder estar aqui hoje falando com esse grupo seleto aí, né, dos homens da igreja, constitui para mim também uma alegria muito grande. Então, que Deus nesta noite venha falar ao meu coração, ao seu coração. Creio que Ele tem uma palavra, né, de acordo com aquilo que nós necessitamos. Mas antes de ler mesmo o texto bíblico, antes da gente começar aqui a nossa ministração, eu trouxe aqui um espelho. Eu queria que alguém me ajudasse. Otávio, você já me ajudou trazendo. O Otávio vai me dar uma força aqui. O Otávio, ele já trouxe lá do carro para mim. Vem cá, Otávio. Traz esse espelho aqui. Fica aqui com ele aqui. Isso. Mas não olha para ele não, senão não correr risco. Ok. Então, ok. Agora é o seguinte. Eu queria que você ficasse assim, de frente para mim aqui. Isso, assim com o espelho, ok? Agora eu queria um candidato para vir aqui e ficar na frente do espelho. Quem é que se candidata aí? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Hã? Ih, rapaz, sobrou para você. Como é que é seu nome? Danilo. Ô Danilo, faz favor, chega aí, Danilo. Deixa eu ver o negócio aqui. Dá uma levantadinha um pouquinho. Isso aí, garoto. Ô Danilo, descreve aí. O que você está vendo nesse espelho aí? Nossa, grande. Cada vez mais forte. Blusa vermelha, tênis, calça jeans. Ok. Mais algum detalhe assim que você queria escrever, que você está vendo aí? Cabelo preto, relógio, aliança. Ok. Então esse aí, quem é o cara que você está vendo nesse espelho ali? Danilo. É o Danilo? E é ele mesmo, você mesmo, tem certeza? Ok? Sim. Beleza então tá bom, obrigado. Mais alguém querendo vir cá ver como é que está o espelho? Alguém trouxe aí o estojo de maquiagem aí? Não, né? Não, ninguém trouxe? Então tá bom, pode colocar o espelhinho de lado aí, queridão. Obrigado. Vamos lá. Para que eu quero... Trouxe aí o espelhinho para dar uma pequena brincadeirinha com vocês. E o Gilmar perguntou assim, pastor, qual vai ser o tema? Rapaz, vamos ver o que Deus vai nos dar, né? E aí eu coloquei o tema lá, né? Homens ou gafanhotos, né? O que nós somos? E aí eu queria meditar num texto bíblico, e daqui a pouco a gente vai fazer essa aplicação aí da brincadeira, aí, dessa rápida brincadeira do espelho. No livro do Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, Deus está falando com Moisés, e no verso 17 ele diz assim: portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Agora a gente vai lá para o livro de Números, capítulo 13, de Números, capítulo 13, versículos 1 e 2, 1, 2 e 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envies um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Outra tradução diz príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens
eram cabeças dos filhos de Israel. Pessoal, o texto lido é muito conhecido por aqueles que conhecem a Bíblia, já fazem parte da igreja há algum tempo. Deus havia prometido ao povo de Israel que depois que eles peregrinassem ali pelo Egito, foi dito que eles até ficariam lá como uma casa de servidão. Deus havia dito e feito uma promessa que os tiraria dali com mão forte e os levaria de volta a uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, onde habitavam esses povos lá que eu li lá no capítulo 3, o Eteu, o Eveu, o Jebuseu, enfim. E o povo de Israel, eles saem do Egito, levando consigo uma multidão, o Arley até falou aqui, né, cerca de, calculado aí, 2 milhões de pessoas pelo deserto, em direção a Canaã, a tal terra que, segundo Deus, manava leite e mel. E quando nós chegamos aqui no capítulo 13 do livro de Números, eles estão bem próximos desta terra que Deus havia prometido. E aí então, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, envia homens lá para conhecer a terra que eu vou entregar ao meu povo Israel. A nação de Israel, ela tem ali no seu berço, né, no seu nascedor, os 12 filhos de Jacó. Então dali são consideradas as 12 tribos de Israel. Então o que Moisés faz? Ele pega então de cada uma das tribos um homem, um príncipe, um maioral, alguém que tinha uma influência, uma importância dentro de cada uma daquelas tribos, e ele separa esses 12 homens para que eles pudessem ir até a terra de Canaã e lá trabalhassem como um espia. Eles tinham que fazer lá um relatório, eles tinham que conhecer a terra e trazer a Moisés um relatório daquilo que eles viriam nessa terra até então desconhecida para eles, mas uma terra que Deus disse que manava leite e mel. Bom, e o que Moisés pede a esses homens está no capítulo 17, no versículo 17 do capítulo 13, que o Senhor diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi aqui para a banda do sul, subi a montanha, vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se há nela árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então, Moisés está querendo um relatório completo da terra. Olha, conheçam lá, conheçam quem mora lá, conheçam a terra, veja lá se aqueles homens são fracos, fortes, são poucos, muitos, se a terra é boa, se não é, se os homens lá habitam em arraiais, ou se tem cidades fortalecidas. Como é que é realmente essa terra que o Senhor nos prometeu? E a Bíblia diz que esses homens vão para lá, e eles passam 40 dias olhando a terra, espiando a terra e fazendo seu relatório. Só que Moisés diz: só quando vocês voltarem de lá para cá, nós queremos um relatório disso tudo que eu estou dizendo para vocês, mas eu quero também que vocês tomem de lá o fruto dessa terra, para que nós possamos ver o que realmente essa terra produz. E aí o texto diz que estava na época da colheita das uvas. Bom, e aí o pessoal vai lá, fica lá 40 dias, espiam a terra, e a Bíblia diz que quando eles voltam para se encontrar de novo com o povo no deserto de Parã, eles trazem um ramo, né, da vide, um cacho de uva, que gastavam 2 homens para carregar. Então trouxeram uma prova viva de que realmente a terra era uma terra próspera, uma terra que produzia bons frutos. Mas o relatório que esses homens trazem para Moisés, eles vão falar sim de coisas boas, e aí a partir do verso 27, eles dizem assim: contaram e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então estão dizendo para Moisés assim: Moisés, o que Deus disse é verdade.
Ele falou que a terra mana leite e mel, e o negócio lá é do jeitinho que Deus falou, mana leite e mel. E a prova é, olha o tamanho desse cacho de uva que nós estamos trazendo para o pessoal ver. Não sei que tamanho que eram essas uvas, para gastar 2 homens para carregar toda aquela parreira, né? Então era um negócio realmente grande. Mas aí, no versículo 28, eles começam. O povo, porém, lembra que Moisés falou para olhar como é que era o povo, se era forte, se era fraco? Eles vão dar um relatório muito bem feito. Eles dizem, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E aí é o tema que eu falei hoje, para hoje aqui, homens ou gafanhotos? Esses homens foram escolhidos por Moisés, eles eram príncipes dessas tribos, maioral entre essas tribos. Foram escolhidos a dedo por Moisés, levados a espiar a terra e trazer um relato, e ao chegar nessa terra, eles veem o que Deus havia prometido a Moisés, desde quando eles haviam saído lá do Egito, era verdade, a terra manava leite e mel, estava lá a prova, né, que são os frutos que eles trouxeram daquela terra. Mas entra no coração dos 12 homens que vão para lá, no coração de 10 homens, entra um negócio terrível, entra um medo. A maneira como esses homens agora começam a enxergar a eles mesmos. Eles dizem, olha, lá tem gigantes, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Olha o que esses homens fazem. Eles mesmo são tomados por uma visão equivocada de quem eles eram. De quem eles eram. Eles não. Ao ver aqueles homens, vendo o tamanho daqueles homens, nós éramos como gafanhotos diante deles. Nós nos sentíamos. Ele diz, olha, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. O relatório que Moisés pediu para esses homens não é o que eles eram, era como eram os homens que lá habitavam. Além deles trazerem a questão dos homens serem gigantes, de grande estatura, mas eles agora começam a narrar como que eles se sentiram diante daqueles homens. Dizendo, olha, ao chegar lá, eu me senti um gafanhoto. Ao olhar o tamanho daqueles homens, nós olhávamos para nós e aos nossos olhos nós deixamos de ser homens, viramos gafanhotos. Eram os príncipes das tribos, mas agora eles mesmos passam a olhar para si e dizer, não, nós não passávamos de gafanhoto, nem aos nossos olhos, como também aos olhos deles. Olha só, eles chegam à conclusão que eles são gafanhotos, na visão deles, e interpretam que os homens da terra, quando olhavam para eles, também os viam como gafanhotos. Mas que hora que esses homens disseram isso para eles? Hora nenhuma. Hora nenhuma. Mas esses homens foram tomados
por aquilo que eles viram ao ver o tamanho dos homens que habitavam aquelas terras. Então agora, como eu fiz aqui o espelho, o Danilo chegou aqui em frente, perguntei: o que você está vendo aí? Não, eu estou vendo o Danilo. Ainda bem que ele não viu o gafanhoto. Não é verdade? Porque os homens de Israel, esses 10 espias, eles começaram agora a ter uma ideia, uma visão equivocada de quem eles eram. Não apenas como era a terra, como eram os habitantes daquela terra. O problema é como agora eles passaram a se ver. Disseram: não, nós não passávamos de gafanhotos. E agora o pior é que eles trazem essa notícia para o povo. A multidão está lá com Moisés, Arão, os demais líderes, aguardando o relatório da terra. E eles agora começam a falar mal. A Bíblia diz que eles infamaram a terra, ou seja, começaram a falar mal de uma terra que Deus havia prometido que os daria. Dizer: não, mas aquela terra consome as pessoas que chegam lá. Começam a falar mal da terra. Poxa, mas não era uma terra que manava leite e mel? Não era uma terra que tinha frutos em abundância? Mas agora esses homens, ao invés de olhar para as coisas boas que haviam na terra de Canaã, para as promessas que Deus havia feito de uma terra que manava leite e mel, eles começam a se preocupar com o tamanho dos homens que lá habitavam. E aí pior, que quando eles começam a falar isso, eles levam a todos os filhos de Israel a murmurar contra Deus e contra Moisés, e dizendo: está vendo? Era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter morrido no deserto, vim para aqui, para agora fazer essa caminhada toda, chegar aqui para cair a espada, nós, as nossas mulheres e as nossas crianças. Seria muito melhor voltar para o Egito. Vamos fazer o seguinte: vamos eleger um capitão, vamos eleger um novo líder e vamos voltar para o Egito. Irmãos, olha como uma visão equivocada das coisas muda muita coisa. Eles agora esqueceram que o Deus que prometeu para eles aquela terra que mana leite e mel é um Deus que já tinha castigado o Egito com 10 pragas. É um Deus que havia aberto o mar vermelho e eles atravessaram a pés enxutos. Os milagres, águas amargas que foram transformadas em águas potáveis. Esses homens já tinham visto alguns milagres de Deus durante aquele curto período de caminhada pelo deserto. Mas ao chegar ali, eles se sentem como gafanhotos diante dos gigantes que habitavam uma terra de Canaã. E trazem essa ideia equivocada, essa visão equivocada para dentro do arraial de Israel, e agora toda aquela multidão dá crédito aos 10. Há um dito que a maioria tem sempre razão, não é assim? Mas nem sempre a maioria tem razão. Aqui eram 10 contra 2. 10 diziam: não dá para conquistar a terra, eles são mais fortes do que nós, eles são mais poderosos do que nós. Mas Caleb diz: não, vamos subir animosamente, vamos possuir em herança, porque certamente nós prevaleceremos contra eles. Mas os outros 10 diziam assim: que nada, rapaz, Caleb está falando isso, mas você não viu o tamanho do gigante que eu vi lá. Caleb está falando isso, mas você não tem ideia. Nós somos acostumados a trabalhar na roça lá no Egito, plantar, colher. Esses homens são homens fortes, são guerreiros, as cidades deles são fortificadas. Nós não vamos conquistar essa terra nunca. Uma visão equivocada de quem eles eram e daquilo que Deus poderia fazer para eles. Eles só não mataram Josué e Caleb porque a glória de Deus invadiu aquele lugar e não os permitiu que eles apedrejassem a Josué e Caleb. Por quê? Porque estavam tão somente preocupados com o tamanho do gigante. E aí quando a gente chega no capítulo 14, diz assim o texto, versículo de número 6: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós
então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então diz, gente, foi Deus que prometeu. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Tão somente, versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Olha o que é visão diferente. 10 olhavam para os homens de Canaã e diziam assim: são gigantes e nós gafanhotos. Josué e Calebe olhavam para aqueles mesmos homens e diziam assim: nós somos homens e eles são o nosso pão. E isso vai fazer uma diferença enorme. Isso vai definir o futuro daquele, não apenas daqueles 12 homens, mas de toda a multidão de Israel. E quantas vezes nós não somos confrontados com algumas situações que nós também achamos que são maiores do que nós. E nós somos tomados, como eu costumo brincar quando eu estou falando desse texto, nós somos tomados pela síndrome do gafanhoto. E dizer, não, eu não passo de um gafanhoto. É grande demais para mim. É difícil demais para mim. Eles olham para mim e me desprezam. Lembra de quando Golias olhou para Davi? Quando Davi veio lutar com ele? Golias chegou a perguntar para o exército de Israel: vem cá, vocês não têm homem em Israel não para me mandar esse menino aí? Sou eu por acaso um cão para ser tratado com varas? Que negócio é com pau? O que é isso? Quer dizer, Golias menosprezou Davi. Quantas vezes diante de alguma situação a gente sente também um desprezo, ou menor do que aquela situação que nós temos que enfrentar? Só que a maneira como Josué e Calebe viam aqueles homens era diferente dos outros 10. Para os 10 gigantes, para Josué e Calebe eles eram um pedaço de pão. Eles estão dizendo assim: o Senhor vai nos dar aquela terra. Eles podem ser grandes, eles podem ser gigantes, mas o Senhor é maior. E aí eles dizem assim, ainda no versículo 9: retirou-se deles o seu amparo, o Senhor está conosco, não o temais. Eles estão dizendo, gente, os homens são grandes realmente, são gigantes realmente, mas o Senhor, Ele é conosco, Ele vai nos dar a vitória. Mas aqueles 10 homens tiveram uma força de persuasão muito grande sobre aquela grande multidão. E aqueles homens então, aquela multidão então é levada pela opinião dos 10, e aquilo vai aborrecer ao Senhor nosso Deus, e Deus vai chegar a ponto de querer matar aquela multidão e falar: Moisés, eu vou fazer de você um grande povo, vou matar essa turma toda. Eles não estão acreditando em mim, eles não estão acreditando na minha promessa, eles não estão acreditando na terra que mana leite e mel, que eu os prometi dar. Eu vou matar todo mundo, vou fazer de você, Moisés, um grande povo. Aí Moisés diz assim: Senhor, faz isso não. O que eles vão falar do Senhor? Moisés era um homem muito inteligente, né? Ele usa um argumento com Deus que é um negócio fantástico. Eu acho bonita essa intimidade que Moisés tem com Deus. Moisés diz assim: Senhor, mas o que eles vão falar do Senhor? Eles vão falar que o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito e não foi capaz de nos fazer conquistar a terra que o Senhor prometeu. O Senhor não vai ficar bem nas pesquisas, não. O Senhor não vai estar no topo das pesquisas, não. O pessoal vai dizer que o Senhor não foi capaz de nos fazer conquistar a terra que o Senhor prometeu. E aí então Deus muda a situação. Deus diz: então tá bom, vocês não vão entrar na terra agora. Aqueles espias ficaram lá 40 dias em Canaã olhando a terra. O Senhor diz assim, como castigo da falta de fé, da falta de confiança: para cada dia, 1 ano. Vocês vão voltar para o deserto e vão caminhar 40 anos. Até que todos aqueles que saíram do Egito de 20 anos acima pereçam no deserto e não entrarão na terra que mana leite e mel, exceto Josué e Calebe. Olha o que custa para aqueles 10 homens, e aqueles 10 homens morrem ali, porque o Senhor mata aqueles 10 homens, mas olha o que custa para aqueles 10 homens e para toda aquela multidão que havia saído do Egito.
Custa para eles ter que voltar para o deserto e caírem todos mortos no deserto e não conquistar a terra. E o Senhor dar aquela terra a uma outra geração de israelitas. Sabe por quê? Porque aqueles homens tiveram uma visão equivocada de quem eles eram. Eles foram tomados pela síndrome do gafanhoto e disseram: nós não poderemos vencer. Nós não poderemos conquistar essas terras. Eles são maiores do que nós, eles são mais poderosos do que nós. Nós não conseguiremos vencer. Nós vamos perecer diante deles. Mas 2 homens tinham uma visão diferente. Uma visão diferente de que da terra? Não. A visão diferente deles mesmos e do Deus a quem eles serviam. Do Deus que prometeu a terra que manava leite e mel e que tinha poder e tem poder de fazê-los conquistar aquela terra. Senhores, por que eu trouxe esse texto? Onde eu quero chegar? É que nessa vida maluca que nós vivemos, nessa correria, nos desafios que nós enfrentamos, nas decisões que nós temos que tomar, muitas vezes nós não acreditamos que vamos vencer. Nós não acreditamos que nós conseguiremos suportar ou superar alguma adversidade que tenhamos que enfrentar. E muitas vezes, ao chegarmos diante de um espelho, nós olhamos para aquele espelho e dizemos: realmente, eu não vou conseguir. Realmente eu não serei capaz de conquistar. Realmente eu não serei capaz de desfrutar daquilo que Deus tem prometido para a minha vida. Mas deixa eu falar com vocês aqui hoje. O que nós temos que olhar não é apenas quem nós somos, mas é o Deus a quem nós servimos. Mesmo que os gigantes lá de Canaã olhassem para aqueles 12 espias e os vissem realmente como gafanhotos, mas eles não eram. Eles eram homens escolhidos por Deus e que tinham uma promessa de Deus de conquistar aquela terra. Mas 10 se deixaram levar pela visão do gafanhoto, pela síndrome do gafanhoto, e pereceram e não conseguiram conquistar aquilo que Deus havia prometido. E quantas vezes nós também somos tentados a falhar dessa mesma maneira? Quantas vezes alguém olha para a gente e diz assim: não vai dar, é para outro, não é para você, isso é uma situação que você não vai conquistar, você não vai chegar lá. Mas a atitude de Josué e Calebe era a confiança que eles tinham em Deus. A Bíblia diz que por aqueles homens acreditarem no Senhor, Josué e Calebe foram poupados e conseguiram conquistar a terra que Deus prometeu. Voltaram para o deserto, voltaram para uma caminhada, e quando a gente chega lá no livro de Josué agora conquista aquela terra, que Moisés também morre, eles entram, conquistam aquela terra. 45 anos depois, Calebe chega para Josué e fala assim: Josué, aquele monte lá é meu. Lembra que Moisés disse que onde eu pisei quando eu vim espiar essa terra seria meu? 45 anos se passaram, eu já tenho agora 85 anos de idade, mas eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40. Me dá aquela terra, porque eu vou expulsar os gigantes que lá estão, porque Deus me prometeu aquela terra e eu a vou conquistar. E assim foi feito na vida de Calebe. Eu disse aqui, tem alguns aqui que fazem aula com a gente, e aí eu gosto de pegar esse texto e trazer um pouquinho para a minha história. Vocês viram que eu sou um pouquinho diferente de vocês, ok? Me faltam uns pedaços, vocês já devem ter visto isso, né? E eu sofri um acidente, eu tinha 1 ano e meio de idade. Eu era então
muito criança, né? 1 ano e meio de idade. Eu sofro um acidente com espoletão de dinamite. Lá no bairro Santa Rita, na saída lá do bairro Santa Rita, uma empreiteira da Companhia Vale do Rio Doce estava fazendo a duplicação da linha férrea na época, né? E tinha lá na saída do bairro Santa Rita uma rocha onde tinha que passar os trilhos. E essa empreiteira foi contratada então para fazer as implosões, para ir abrindo caminho para o pessoal vir passando os trilhos da Companhia Vale do Rio Doce. E os trabalhadores daquela empresa, a empresa alugou uma casa para os trabalhadores morarem do lado da casa onde meus pais moravam. Meu pai pagava aluguel em uma casa, eles alugavam a casa do lado, que era do mesmo proprietário da casa que meu pai pagava aluguel. Aqueles homens fizeram o serviço e foram embora, terminaram o serviço, levantaram acampamento e foram embora. E os filhos do dono da casa eram muito amigos do meu irmão. Eles então voltaram e pegaram aquele quintal muito sujo, muito mato, e foram capinar o quintal. Chamaram meu irmão para ajudar a capinar o quintal. Meu irmão foi. E quando eles estão limpando o quintal, eles encontram uma caixa com 50 explosivos de dinamite. Mas ninguém sabia o que era. Era todo mundo muito criança. Meu irmão tinha 12 anos de idade, né? Os outros, meninos mais novos ainda. O que eles passaram? Pegaram aquela caixa de explosivos sem saber o que era, trouxeram para o quintal da minha casa, tinha um pé de castanha, uma castanheira muito grande, segundo me contam, na porta da cozinha de casa. E eles começaram agora a manusear aquele explosivo. Menino, vocês sabem como é que é menino, né? Aquele negócio parece que é revestido de um papel alumínio, eles pensavam que aquilo era alumínio. E eles começaram a encher aquela banana de dinamite de areia para vender para o homem do ferro velho, para pesar mais. Queriam passar a perna no dono do ferro velho. Menina, eu vou falar com vocês. E assim eles foram fazendo. Abriram aquele explosivo, enchia de areia e fechava de novo. Abria, enchia de areia e fechava de novo. Aí eu cheguei. Estava na porta da cozinha de casa. Minha mãe sempre trabalhou de costureira, era a maneira que ela tinha para ajudar meu pai a cuidar da gente. Meu pai estava desempregado na época, meu pai tinha saído para procurar emprego. E daí a pouco meu irmão me pega, eu chego lá, meu irmão me pega e diz, não, eu vou levar ele para dentro para ele não ficar aqui. E me senta em cima assim dos ombros e me volta para casa, caminhando em direção para dentro de casa. E aí faltava a última espoleta para encher de areia. E o outro colega dele foi tentar abrir e não conseguia abrir aquela espoleta de jeito nenhum. Falou, não, volta aqui, a última, amassa esse negócio aqui para nós, e nós vamos lá vender, e você fica aí, nós vamos lá vender. Meu irmão volta comigo no ombro, e comigo no ombro ele abaixa, e o instrumento que ele usava, o martelo que eles usavam para abrir e fechar aquilo, ele bate justamente no fundo daquela espoleta e aquele negócio explode. E aí manda menino para tudo enquanto é canto, né? Era ele mais 3 e eu chegando, então 4 meninos são atingidos pela explosão daquela dinamite. E aí minha mãe, aí ouve aquele barulho, aquele estrondo, corre todo mundo, aquele negócio, minha mãe sai de dentro de casa correndo, e aí ela encontra aquela tragédia. 3 meninos queimados, jogados no chão, e aquele desespero, e junta os vizinhos, e socorre, pega, isso é 18 de março de 1972. E agora, bairro Santa Rita, não tinha muito recurso, vem passando um jipe, eles pegam 3 meninos machucados, põem dentro daquele jipe e hospital. E naquele desespero a minha mãe diz assim, não, vem cá, está faltando o meu filho caçula. Lá em casa eu sou chamado de Binha. O Binha, cadê o Binha? O Binha sumiu. Procura o Binha daqui, procura o Binha dali, daqui a pouco alguém ouve um choro. E eles olham assim atrás de uma moita lá, de um mato. Eu estou caído, eu fui arremessado cerca de uns 3 a 4 metros da explosão. E minha mãe me encontra lá todo ensanguentado, já sem uma mão. Minha mãe está grávida de 6 meses. E ela me pega pelos braços e sai correndo comigo rua fora.
e era próximo à JK ali, né, a BR que liga a Ipatinga, e vem passando um caminhoneiro e vê aquele monte de sangue, uma mulher correndo com o menino no colo, põe minha mãe dentro de um caminhão e me traz ao hospital, e eu fico entre a vida e a morte. Eu perdi muito sangue, eu queimei muito, minha perna direita estourou aqui a rótula do joelho, meu pé direito queimou ao ponto dos dedos se juntarem, não ter mais separação entre os dedos. Fiquei numa situação deplorável, a ponto dos médicos chamarem meus pais e dizerem a eles assim: esse menino vai morrer, não tem jeito, ele sofreu muito, ele perdeu muito sangue, ele demorou a ser socorrido, não tem jeito para ele não suporta mais 12 horas de vida, e daqui 12 horas vocês podem voltar aqui para buscar o corpo dele. Meu irmão também queimou muito e foi levado para um outro hospital, e meu irmão num hospital e eu em outro. Agora imagina a família. Meus pais tinham pouco tempo, tinham chegado da roça, numa pobreza muito grande, e eu fico lá naquele hospital, e faltando meia hora para vencer as tal 12 horas que os médicos deram, e aí meus pais caminham para o hospital e dizem assim: vamos lá, né, o menino vai morrer, vamos lá, tem que pegar o corpo dele. E aí o pastor da minha mãe entra naquele quarto, naquela UTI daquele hospital, com permissão do médico, e ele faz uma oração por mim. A oração dele foi muito curta. Ele só falou com Deus assim: Deus, se o Senhor tem um plano na vida desse menino, não deixa ele morrer não, traz ele à vida. E naquele momento minha mãe conta que eu dei assim um suspiro muito forte, uma coisa assim, as enfermeiras ficaram preocupadas, porque eu comecei a respirar meio que ofegante, pensaram que eu estava morrendo, chama o médico. Quando o médico chega, na verdade eu estava voltando à vida, Deus estava me dando a vida novamente. Só que aí foi muito difícil, tá? Recuperação muito difícil. Minha perna, como eu disse, a minha rótula estourou, a rótula do meu joelho toda estourada, a minha perna ficou segura aqui por esses 2 grandes tendões que nós temos aqui atrás. Resolveram amputar a minha perna, depois que eu já estava fora de perigo. Os médicos disseram: olha, a perna dele queimou demais, a rótula do joelho estragou demais, não tem como recompor a rótula, refazer a rótula desse joelho, esse menino vai ter que amputar a perna. Meu pai e minha mãe assinam lá a autorização para amputar a minha perna. Então eu ficaria sem a mão direita, né? Sem a mão direita, perdi a visão, sem a mão esquerda, perdi a visão do olho direito, os pedaços do dedo da mão direita, e agora eu ficaria com a perna amputada do joelho para cima. Quando minha mãe assina a ordem, estão lá fora já indo embora, mais triste do que nunca. Pronto, bom, pelo menos vai estar vivo, né? Um ortopedista recém-formado corre atrás da minha mãe e diz assim: volta lá e cancela a ordem de amputação, deixa eu tentar recuperar a perna daquele menino, porque já sem uma mão, agora sem uma perna, até para andar de muleta vai ficar complicado para ele, vai ser uma dificuldade e tal. Bom, resumindo, aquele ortopedista foi refazer a rótula do meu joelho na base da platina, foi redesenhar os meus dedos do pé que estavam todos colados. Eu ser arremessado a uns metros, eu caí, eu fraturei também a bacia. Então eu estava numa situação, vocês imaginem. Ok, o médico trabalhou, reconstituiu minha perna, e eu voltei a andar. Voltei a andar, e o médico chamou meu pai e minha mãe e falou assim: olha, tá aí, o menino agora está andando, ele vai reaprender a andar. Só tem um detalhe: quando ele chegar na adolescência para a juventude, à medida que ele for crescendo, a perna direita dele vai ficar mais curta do que a esquerda, porque platina não cresce. Talvez mais tarde vai ter que fazer uma outra cirurgia, ou vai ter que andar mancando, ou usar um salto do sapato mais alto que o outro, alguma coisa para corrigir a diferença. Mas o certo é, de 5 a 7 centímetros, perna direita mais curta do que a esquerda. Minha mãe falou: bom, melhor mancando do que sem a perna. Concordam comigo? Maravilha, né? E aí foi, né? Eu fui para casa, reaprendi a andar, fomos refazendo a vida, e Deus foi trabalhando na minha vida. Só que todo lugar que eu chego, as pessoas olham para mim, né? Diferente, né? Quantos meninos que eu já não vi os pais quase arrancar os braços dele, ficar: ó, menino e tal. Menino é menino, né? Mas eu fui crescendo. Em primeiro lugar, que a minha perna cresceu, viu, gente? Eu não uso salto mais alto que o outro, não, tá? Cresceu.
Eu voltei depois no ortopedista, quando eu completei 17 anos, eu precisei de um laudo dele. E quando eu cheguei lá no consultório daquele ortopedista, ele falou comigo assim: o que você quer? Eu falei: eu quero um laudo, senhor. Laudo de quê? Eu falei: no ano de 72 o senhor me atendeu, o senhor recuperou minha perna num acidente com explosivo lá no bairro Santa Rita e tal. Ele falou: rapaz, é você? Eu falei: doutor, sou eu. Ele falou: rapaz, você está bem? Eu falei: estou bem, estou vivo, caminhando. Ele falou: para maravilha. Aí ele falou comigo assim: não, mas não pode ser você. Eu falei: doutor, eu sou eu. Ele falou: não, mas tem um negócio errado. Você entrou aqui, eu observei, você não está mancando, né? Eu falei: não, doutor. Ele falou: mas você está de tênis. Eu falei: sim, senhor. Ele falou: não, mas aí não pode. Levanta, fica de pé. Eu fiquei de pé. Fiquei de pé, ele também levantou, falou comigo assim: anda para lá no consultório. Anda para lá no consultório. Eu andei assim, parei. Agora anda para cá de novo. Eu voltei, andei de novo. Quando eu olhei nos olhos dele, os olhos dele estavam correndo umas lágrimas. Eu falei: doutor, o que foi? Ele falou: mas isso aí não fui eu que fiz. Platina não cresce, platina não desenvolve. Você tinha que andar mancando, rapaz. Eu falei: doutor, mas eu jogo bola, eu corro, eu ando de bicicleta, eu levo uma vida normal. Ele falou: mas esse serviço aí então não fui eu que fiz. Aí eu falei com ele: doutor, o senhor foi apenas um instrumento que Deus usou para minha perna não ser amputada. O senhor foi apenas um instrumento que Deus usou. Então eu ando normal, corro, brinco, tranquilo, doutor, sem nenhum problema. Mas onde é que eu quero chegar aqui? É que todo lugar que eu chegava, as pessoas olhavam para mim e viam em mim uma pessoa diferente, um menino diferente. E eu cresci ouvindo o seguinte: senhor João, quando o senhor morrer, o que vai ser desse menino? O senhor vai ter que dar de aposentar esse menino logo, porque esse menino não vai trabalhar, a vida desse menino vai ser muito difícil, e não tem jeito para ele, e tal. E eu falei: não, eu não vou parar. Eu vou estudar, eu vou prosseguir. Deus tem um plano na minha vida, ele disse que tem. Então vamos lá, senão ele teria me deixado morrer com 1 ano e meio de idade. E senhores, o certo é que Deus, Ele cuidou de mim nesses aspectos. E só quando eu cheguei na minha adolescência, começou a entrar umas coisas ruins na minha cabeça, eu comecei a ser tomado por um complexo de inferioridade, eu comecei a ser tomado pela síndrome do gafanhoto. Eu olhava para os outros meninos da mesma idade e viam eles, com o plano deles de estudar, de trabalhar, de constituir família, e eu comecei a olhar para mim e dizia assim: eu não vou conseguir. Meus colegas vão conseguir, vão caminhar, e eu vou ficar para trás. Mas um dia Deus então falou comigo, me respondeu, me tirou umas dúvidas que eu estava na cabeça e falou comigo assim: do jeito que eu não te deixei morrer quando você tinha 1 ano e meio de idade, eu vou cuidar de você enquanto você viver. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Não se preocupa, trabalho não te vai faltar, família você vai ter, esposa você vai ter, e tudo o que for necessário eu vou te dar. Não se preocupe. E aí eu fui arrumar o meu primeiro emprego. Um amigo meu tinha uma sociedade e ele quis me dar um emprego. Ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho quando eu fui estudar. Permita, irmão, eu estou passando um pouquinho do horário, mas é porque eu preciso de falar isso com vocês. Eu fui estudar e... ok, obrigado. Eu falei assim: eu quero estudar informática, eu quero fazer, na época, né, eu queria ser programador, eu queria fazer programas de computação. E eu fui fazer ETIT na época, isso em 86. ETIT era o bambambam aqui da época da área, né, tecnológica, Instituto de Tecnologia e tal. Eu fui fazer. 3 colegas meus que nós havíamos estudado 4 anos juntos, né? Todo o período ali, colegial, ali da 5ª, 8ª série, e nós fomos juntos para o ETIT. E eu vi que eles me olhavam, e quando eu cheguei, meu primeiro dia de aula no ETIT, quando eu entrei,
Eu me sentia, sabe aquela loira que para o trânsito? Eu fui o aluno que parou a escola. Onde eu passava, os caras olhavam para mim assim: o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara vai mexer com o computador? Como é que ele vai digitar uma mão só? E eu senti que o olhar da escola daquele era assim, para mim. Eu entrei numa sala pouco menor do que esse auditório aqui. Já tinha algumas pessoas na sala. Quando eu entrei, os olhares direto para mim me acompanharam. Eu me assentei lá na última cadeira. Eu estava assim me sentindo um cara, um estranho naquele lugar. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Está todo mundo olhando para mim. Será que eu vou conseguir? Aí a pouco entra o diretor, cumprimenta a gente, se apresenta e diz para a gente assim: olha, o professor de programação vai vir aqui, o professor Adalberto, é o professor de linguagem COBOL, ele vai dar aula para vocês. Aí eu falei: beleza, estamos lá esperando. Daqui a pouco me entra o Adalberto na sala de aula. O Adalberto entra, e o Adalberto, uma das mãos dele, eu não me lembro agora se é a direita ou a esquerda, ele só tinha um dedão. Eu estou vendo você fazer isso com a cabeça, não sei se você o conhecer. Estudou no ETI. O Adalberto entra na sala de aula. Quando o Adalberto entra na sala de aula, e um desses amigos meus que estavam lá estudando comigo, ele virou para trás e falou assim: Heber, vai dar para você, rapaz. Ele não aguentou. Eu falei: mas quem disse que não daria? Claro que daria. Aí eu agradeci a Deus, falei assim: obrigado. O senhor já mandou um cara também que é quase igual a mim. Já me ajudou, já quebrou o gelo. Aí eu estudei, formei, fui arrumar meu primeiro emprego. Um amigo meu tinha uma empresa, uma prestadora de serviço na área de informática, me contratou. Falou: não, vamos lá, você vai começar a trabalhar comigo, está precisando de alguém lá e você vai atender uns clientes para a gente. Eu já falei com o meu sócio que eu ia te contratar, vamos lá. Eu fui. Eu trabalhei naquela empresa, eu cheguei naquela empresa 8 horas da manhã, quando foi 9 e pouca eu fui embora daquela empresa. E o sócio do meu amigo, quando chegou e me viu, chamou esse meu amigo lá dentro da sala deles e os dois começaram a discutir. E a discussão foi muito ríspida. E eu ouvia cada recepção onde eu estava. E a fala do sócio do meu amigo era: eu não quero esse cara na minha empresa. Esse cara vai manchar a imagem da minha empresa. O que os meus clientes vão pensar quando vê esse cara aqui na nossa empresa? Eu não quero ele aqui. Você vai dar um jeito, vai dispensar esse cara, mas na minha empresa ele não trabalha. Aí esse amigo meu saiu, falou comigo assim: Heber, vamos ali atender um cliente? Falei: vamos. Saímos e tal, ele me pegou e tal, parou num lugar e falou: Heber, eu preciso conversar com você. Eu falei: não precisa não. Não precisa de conversar nada. Eu ouvi toda a conversa. Vocês gritaram demais lá dentro, Deus me livre, vocês quase bateram no outro. Eu ouvi de onde eu estava. Eu ouvi que seu amigo não me quer na empresa dele. Fica tranquilo, eu vou para casa. Preocupa não. Se ele não me quer, ele é seu sócio, ele é o sócio majoritário, ele tem os direitos dele. Deixa o cara tocar a vida dele, moço, e deixa eu tocar a minha, esquenta. Ele ficou com muita vergonha, falou: rapaz, toca, deixa que eu tenho um Deus que cuida de mim, não preocupa com o que esse moço falou, não. E fui embora para casa. No outro dia, uma empresa me ligou, me contratando para trabalhar numa empresa muito maior, numa posição muito melhor, e desde então, Deus tem cuidado de mim. Se eu fosse olhar o que as outras pessoas diziam a meu respeito, eu poderia estar hoje depressivo, jogado num canto, desistido da vida, mas eu confiei nas promessas que Deus tinha para a minha vida. Eu dizia: eu sei que para mim as coisas vão ser mais difíceis, vão ser realmente, mas Deus vai me ajudar a vencer todos os gigantes que se levantarem na minha frente. Hoje, irmãos, eu estou com 48 anos de idade, eu tenho uma família, Deus tem cuidado de mim, eu tenho minha casa, eu tenho um carro para andar, Deus tem cuidado literalmente de tudo o que eu preciso. Deus tem cuidado de mim. Se eu fosse olhar os que as pessoas diziam a meu respeito, quando eu fui namorar, uma vizinha da minha namorada virou para ela e falou com ela assim: coitada do seu Pedro, está arrumando mais um para cuidar, vai ter que tratar de você e desse namorado que você está arrumando. Eu nunca dependi do meu sogro, infelizmente ele acabou morrendo antes de eu me casar.
com a filha dele. Mas Deus cuidou disso. Então, quando eu leio esse texto aqui, eu me identifico com esse texto. Porque eu tive que enfrentar, assim, muitos gigantes, muitos desafios. Não é fácil, vocês não imaginam como é que é viver com a mão só. Coisas corriqueiras, a gente tem dificuldades para fazer. Mas Deus, Ele tem me capacitado, Ele tem me ajudado, Ele tem trabalhado por mim, e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por mim. Eu queria que nesta noite vocês saíssem daqui com esse texto bíblico e com esse pequeno testemunho que eu conto, sabendo que se algum dia alguma adversidade, algum gigante, algo que parece ser maior do que você, se apresentar diante de você, faça como Josué e Caleb. Lembre-se que Deus é maior do que os gigantes que nós temos que enfrentar. Lembre-se que nós temos um Deus que provê todo o necessário para as nossas vidas. Ele tem cuidado. Deus falou assim: olha, preocupa não, eu tenho um plano, você vai ser pastor, você vai ministrar minha palavra, eu vou te levar a países que você nunca imaginou ir, você vai pregar, ensinar lugares que você nunca imaginou. Olha eu aqui. Só quando eu entrei, estava subindo essas escadas aqui, o Otávio estava me ajudando a carregar esse espelho, e eu subi nessa escada, eu falando: Deus, é o Senhor cumprindo mais uma vez a promessa que o Senhor me fez. O Senhor disse que iria me levar a lugares que eu nunca imaginei, para falar para pessoas que eu nunca imaginei falar. E aí, sabe o que eu vejo isso? O cuidado de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus para a minha vida. Lógico que você não falta braço, você não falta olho, maravilha, graças a Deus por isso. Mas pode ser que você um dia tenha que também enfrentar um gigante, uma situação adversa. Não faça como os 10, faça como Josué e Caleb. E diga: se o Senhor se agradar de mim, eu vou vencer esses gigantes. Se o Senhor se agradar de mim, eu vou superar todas as dificuldades que eu tiver que enfrentar, e Deus estará com você. É Ele que vai na frente, é Ele que vai abrindo portas, é Ele que vai realmente dando a bênção que Ele tem para a nossa vida. E ninguém pode nos parar. Se eu fosse ouvir aquele sócio do meu amigo, eu teria ido para casa, me enfiado dentro de um quarto e ficado trancado lá. Não, eu fui trabalhar, eu fui me esforçar, e graças a Deus, Deus me tem abençoado. Então não importa o gigante, não importa a dificuldade, o nosso Deus é maior. Problemas nós temos, dificuldades, todo mundo tem, uma vez ou outra a gente enfrenta, seja em qualquer área da vida. Mas Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Quando o Arley disse aqui, a gente agradecer a Deus, né, pela cama que a gente dormiu, pelo dia, pelo alimento, pelo teto onde a gente esconde dele. Isso é cuidado de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, meus irmãos, vamos sair daqui hoje decididos: somos homens ou somos gafanhotos? Nós somos homens, e não somos qualquer homens, nós somos homens de Deus, homens que Deus escolheu, que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto, e tem coisa muito boa para as nossas vidas. Deus tem terra que manda leite e mel para mim e para você. Pode crer nisso, tenha certeza. E se Ele fez comigo, Ele vai fazer muito mais com você. Amém? Você pode curvar sua cabeça um minutinho? Senhor Deus, Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pelo privilégio de estar aqui nesta noite, falando, Senhor, aos teus filhos. Compartilhei com ele o texto da palavra que o Senhor colocou no meu coração, e também um pouco daquilo que eu tenho vivido na tua presença. Pai, eu não conheço a vida desses irmãos que aqui estão. Eu não sei se eles estão enfrentando alguma situação adversa ou se enfrentarão, mas o Senhor é um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. O Senhor conhece a vida de cada um. Ó Deus, e se algum instante os teus filhos se depararem com algo maior do que eles, se algum instante os teus filhos se depararem com algo que possa desafiar a fé, possa desafiar, Senhor, a sua capacidade de superação, eu quero pedir que o Senhor os fortaleça,
Que o Senhor não deixe entrar dentro do coração deles a síndrome do gafanhoto, Senhor, mas que eles possam ter o olhar preso no Senhor, entendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é maior, que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Santo de Israel, o Senhor é o Deus que nos ajuda, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que faz milagres ainda nos dias de hoje. Ó Deus, e que possamos cada dia nos fortalecer no Senhor, que possamos cada dia enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se alguém nos desafiar, se alguém nos desprezar, se alguém disser que nós não vamos conseguir, nós não daremos ouvidos, Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor que fará nas nossas vidas aquilo que é a Tua vontade. Tão somente, Senhor, abra os nossos olhos, tão somente nos mostre a bênção que o Senhor tem para nós, tão somente nos revele o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas e ajuda-nos, Senhor, a caminhar, Senhor, de cabeça erguida, caminhar confiante que é o Senhor que nos dará a vitória. Ajuda, Senhor, ajuda o grupo de homens desta igreja, ajuda, Senhor, irmão Gilmar na liderança desse grupo, ao pastor Rimac, aos demais pastores e pastoras que aqui trabalham, Senhor. Ó Deus, que muitas vezes podem talvez pensar num projeto e alguém dizer assim, não vamos conseguir, mas Deus, mostra a eles que o Senhor é maior do que os gigantes, mostra a eles que o Senhor é aquele que dá vitória, mostra para eles, Senhor, que nada pode impedir o teu agir, operando o Senhor, nada pode impedir. Então, Senhor, abra os nossos olhos, nos ajude e nos abençoe em tudo, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.